É, nós estamos falando da foraclusão, porque aqui ele, por exemplo, explica, né, dá uma definição do que é foraclusão, que é uma definição, no meu entender, equivocada, porque a foraclusão não é uma negação. A renegação ou desmentido, ou a denegação, que são termos diferentes que Freud usa de maneira diferente, tem um termo famoso de Freud que em alemão é Verneinung, que é a denegação, que a gente traduz como denegação. E a Verleumdung, que é a renegação, que seria o mecanismo da perversão. Né? A Verwerfung, que é o mecanismo da psicose, que está traduzido em Freud como rejeição, que Lacan não propriamente traduziu, Lacan inovou, né? Se a gente tivesse uma equivalência da foraclusão com Freud, seria a Verwerfung, que não é a Verdrängung, que a Verdrängung é o recalque. A Verwerfung é a rejeição em Freud, que é o mecanismo da psicose, que é o que equivale à foraclusão em Lacan. Não é a mesma coisa, que Lacan acrescenta outras coisas, né? Mas veja bem, foraclusão não é uma negação. Não é uma negação. Porque, por definição, está em Freud. Recomendo que vocês leiam a negativa do Freud. Para você negar alguma coisa, você precisa primeiro afirmar. Então, a foraclusão, na verdade, é uma impossibilidade de uma afirmação primordial. É diferente. Por isso que Freud fala de três termos. A Verdrängung, que é o recalque, é a inscrição, portanto, a afirmação. A Verleumdung, que é a renegação, que aí sim você pode falar de uma negação, mas para você negar, você precisa primeiro afirmar, que aí Freud situa como o mecanismo do fetichismo, uma Verleumdung, você nega o que foi afirmado. Né? Na lógica da negação, ainda tem a Verneinung, que é diferente, que é um mecanismo de linguagem que todo mundo usa, que não é a mesma coisa do desmentido, que é a Verleumdung, que seria o mecanismo da perversão. A Verneinung é uma coisa que a gente usa normalmente, é uma denegação, né? Alguém pergunta se você está com raiva, você diz que não estou. Né? Quer dizer, uma coisa assim que faz parte da estrutura de linguagem. Portanto, Verneinung e Verleumdung são diferentes. Verleumdung é o mecanismo da perversão, em Freud. Entende? E a Verwerfung é outra coisa. É alguma coisa que não se inscreve. Se não se inscreve, não pode ser negada. Que só é possível negar se inscrever. Então, a foraclusão em Lacan é dessa ordem, de uma Verwerfung. Portanto, não é uma negação. Se o Laplanche, que é o que ele se refere aqui, diz isso, está errado. Né? Porque foraclusão não é uma negação, é uma impossibilidade de simbolização e de significação. Tá? E aí é que está, ela usa foraclusão, usa renegação, que renegação é a tradução da Verleumdung, que é o mecanismo da perversão. Tá? Eu vou me permitir recomendar a vocês um artigo meu, que é antigo, deve ter bem mais de 10 anos, que se chama, vocês encontram aí no Google Acadêmico, se chama Considerações Lacanianas sobre a Verneinung do Freud. Verneinung do Freud, não. A Verneinung freudiana. Verneinung é um termo em alemão, que eu usei o termo em alemão exatamente porque tinha que fazer a distinção, né, dos outros termos em Freud, que tem um problema de tradução. Entende? E a Butler usa foraclusão e usa renegação, e usa os dois ao mesmo tempo, e a gente não sabe, afinal de contas, do que é que ela está falando. Não é? Se ela está usando. Porque o termo foraclusão é um termo fundamentalmente lacaniano. Não é? Mas é como se ela se desse uma licença poética ou teórica de usar da maneira dela. Entende? Então,
pelo menos para mim, fica confuso. O que é que ela está, afinal de contas, o que é que ela está querendo dizer, entende? Mas, enfim, Professor, oi. não é que eu ia dizer que eu já fui ler o texto todo sabendo que ia ter esse problema, né? Aí eu circulei e marquei todas as vezes que ela usa. E eu percebo que tem horas que ela até usa em sentidos diferentes. Não sei se é porque eu sou acostumada, quando eu leio um texto, às vezes não tem palavras que eu não entendo, eu sou acostumada a passar por cima disso. Só que como ela fica falando muito da questão do narcisismo, que tipo a homossexualidade é posta para trás, mas de uma maneira que ela é internalizada, fica muito difícil, porque às vezes parece que é recalque. Pelo menos eu, em algumas vezes, teve, acho que na página anterior, Uhum. a que está sendo citada. Pronto, na página 145, que só depois que tem uma nota de rodapé dizendo, parece que é como se fosse um recalque. Parece, mas em outros contextos, em outras frases, quando ela bota na 147, assim, digo foracluída para sugerir que a perda é preventiva, um luto por possibilidade não vivida. Pois é. Isso já não parece ser um recalque, então não sabe se É, é, tipo, essa parte parece mais com a ideia de foraclusão. Aí sim, parece mais com a ideia de foraclusão em Lacan. Entende? Que uhum, é confuso, porque deixa eu dizer para vocês como é que eu entendo, né, o que é que ela diz. Quando ela faz a crítica aqui a essa questão que ela chama de foraclusão da homossexualidade, né, depois ela chama de rejeição, chama de renegação, como eu disse, fica confuso. Mas o que eu acho que ela está dizendo é o seguinte, tanto é que ela usa esse termo mais na frente, ela diz assim, as, as formas de gênero, como é que ela chama? Rígidas, não sei se é propriamente, estou procurando aqui. As formas de gênero rígidas, as formas rígidas de gênero e identificação sexual geram formas de melancolia. O que é que eu acho que ela está dizendo? É que ela está se referindo à ideia de gênero, ela não está propriamente falando à ideia de sujeito. Por exemplo, talvez isso seja importante para a gente diferenciar em que campo ela está e em que campo a psicanálise ou Lacan, por exemplo, estão. O que ela está querendo dizer é o seguinte, é que a ideia de gênero como sendo essa performance social e cultural do homem e da mulher, por exemplo, né, os rituais, como ela diz, os rituais convencionais, que é mais ou menos essa concepção de gênero que a gente retira daqui, do texto dela, né? Pois bem, essa performance desses rituais convencionados e convencionais, eles implicam uma rejeição de, da homossexualidade como posição psíquica, né? E não só, mas também como que ela chama de apegos homossexuais, né? E aí é exatamente isso que a gente estava conversando na vez passada, Larissa, porque a gente fica sem saber de que ordem é essa rejeição, porque ela chama de foraclusão. Mas aí você tem razão, porque tem um momento, por exemplo, que ela se refere ao exército americano, às Forças Armadas americanas. Aí, quando ela vai descrever lá a rejeição das Forças Armadas à homossexualidade, parece recalcamento, né? Porque é exatamente isso, quer dizer, o sujeito heterossexual que tem essa rejeição tão explícita da homossexualidade, ela e essa rejeição e essa manifestação de rejeição, quer dizer, de não querer homossexuais nas Forças Armadas americanas, aí sim é da ordem de um recalcamento, porque vai estar sempre retornando, né? É parecido com a sexualidade na igreja. Ela retorna e retorna através da pedofilia, por exemplo, não é? Quer dizer, porque não tem como, quer dizer, então isso é muito complicado, porque e aí o que eu entendi, assim, que eu acho que pode, por exemplo, não ser tão crítico com relação a essa posição da Butler, qual é? É que ela não está falando propriamente, e acho que isso para mim é uma dúvida também, como eu disse para vocês, eu não sou um expert na Butler, mas eu fico sem saber exatamente como é que ela consegue fazer essa distinção entre gênero e, e a própria posição psíquica do sujeito. Porque também tem outro momento, se eu estiver falando muito, vocês me parem, tá?
que tem um momento que ela diz assim, o gênero não pode ser reduzido, procurando aqui onde é que ela diz isso, o gênero não pode ser reduzido a posições psíquicas do sujeito. Né? É como se ela dissesse que não é a mesma coisa. Tem gente entrando aqui. Professor, É... Oi. pronto, eu fiz minhas perguntas justamente no começo do texto aqui, e eu me perdi várias vezes no texto do que é que ela está chamando de gênero. Lá no final, quando ela vai dar o exemplo da performatividade de gênero, ela traz o exemplo do drag, fica mais claro do que ela está chamando de gênero. Mas tem vários momentos em que ela faz uma equiparação, ou que ela faz com que o gênero abarque e inclua uma heterossexualidade. E eu entendo, porque ela fala heterossexualidade compulsiva. Só que aí fica tipo assim, é como se uma coisa fosse o gênero heterossexual feminino ou masculino, outra coisa fosse o gênero, é como se ser uma mulher lésbica fosse, no percurso da sua construção de identificação melancólica, diferente de ser uma mulher heterossexual. Sendo que ela não explica como é que a mulher lésbica se constrói. Ela faz toda uma defesa de um gênero heterossexual baseado em identificação melancólica, mas ela não fala de como que acontece a identificação melancólica no caso dos homossexuais. Fora isso, eu realmente não entendi muito bem o que ela chamou de gênero só no final. Eu acho que esse é o principal problema, fora o fato de que ela dá a entender que a primeira exclusão é a homossexualidade, sendo que eu entendo que a primeira exclusão é o incesto. Eu até peguei para dar uma olhada nos três ensaios, que é muito ruim, porque essa versão não diferencia pulsão de instinto, fico louca. Mas, assim, eu sempre entendi que a primeira barra é o incesto. O menino não pode se unir à mãe, não porque ela é uma mulher, e sim porque ela é a mãe. A mãe não pode se unir à mãe, não porque ela é mulher, é porque ela é a mãe. Primeiro é o incesto, para depois ser qualquer outra coisa. E engraçado, ela não cita totem tabu. Ela citou várias coisas e não citou totem tabu. Tipo, ficou muito confuso esse texto para mim. Sinceramente, deu um grande nó na minha cabeça. Tem Eu várias acho que, questões. eu acho que a Butler, ela é uma crítica do gênero. Né? Ela toma o gênero como sendo exatamente, primeiro, ela define o gênero como uma construção social, cultural, enfim. E aí eu acho que é nesse ponto onde ela vai falar da rejeição, foraclusão, exatamente, o gênero como uma performance social e cultural. Mas que, e aí a crítica dela, que permite ao sujeito, por exemplo, se iludir com uma ontologia e dizer eu sou homem ou eu sou mulher. Entende? Quer dizer, se você faz tudo que os homens fazem, por exemplo, joga futebol, coça o saco e cospe no chão, por exemplo, vamos dizer assim, né, para caricaturar a coisa, então o sujeito teria como que socialmente uma baliza, e aí é que está, né, me dá a impressão de que ela situa essa baliza no campo do que em Lacan a gente chama de imaginário, como se fossem balizas imaginárias, quer dizer, as condutas imaginárias dos homens, como é que os homens se comportam, se conduzem e tal, não é? E as mulheres também, né? Os gêneros seriam divididos essa construção implicaria, inclusive, um tipo de rejeição à homossexualidade que é cultural. Né? Ela coloca isso em termos culturais. Eu acho que é isso. E eu ia falar a mesma coisa que você falou. É porque a gente fica tentando, talvez, colocar a Butler nesse lugar de estudar a psique, Cultural, é. e tal. E não é, ela não tá. O interesse dela é aproximar. Porque ela sabe que a psicanálise vai falar sobre o sujeito. E ela tem interesse no sujeito também. Só que ela não. O interesse maior dela e eu acho que é isso que a gente tem que dar validade para ela, assim, validá-la, né? O que ela trouxe foi simplesmente tentar dizer assim, ó, gente, nós não podemos aceitar que nós somos só heterossexuais, porque nós não somos só heterossexuais. Existem outras pessoas, outras formas. Então vamos conversar sobre isso. Eu acho que o que ela tentou foi tentar esse diálogo. Obviamente, ela não está certa em muitas outras, né? Em algumas
colocações que ela faz, ela não vai estar certa, assim como nem todo mundo está certo. A gente acha várias coisas teóricas que são, né, complicadas. Mas o que me parece é que a gente está sempre tentando fazer com que ela abarque também a psicanálise de uma forma que ela não está abarcando. Ela não é o interesse dela. O interesse dela é social. O interesse dela é orientar. O que ela diz é justamente isso. A maior bandeira dela é isso que alguém falou aí, sobre a performatividade. É uma performance. O gênero é social e nós performamos no nosso social de uma forma, com todos os significantes, todas as, né, enfim, de cada gênero. E eu acho que é isso. Se a gente colocar isso na cabeça, melhora bastante a leitura com ela. Pelo menos com a minha leitura, me abriu muito a cabeça depois que eu, né, parei de identificar ela como uma psicanalista, como uma lacaniana. Como, não, ela não ela é filósofa, ela estuda comportamento, ela enfim, estuda sociologia, estuda várias pessoas, vários estudiosos. Aí dá uma melhorada. Não, eu concordo também. Obviamente, ninguém está questionando aqui a importância, Suiane, da Butler e o efeito político, inclusive para a psicanálise, né? Mas eu acho que o problema, e eu acho que você tem razão, a gente tem que tomar o texto da Butler nessa perspectiva do gênero como uma construção sociocultural, histórica e etc. E essa crítica que ela faz é absolutamente pertinente, né, a essa forma como realmente a gente tem nesse campo dos gêneros, quer dizer, você tem, por exemplo, por parte dessa performance masculina, uma rejeição da homossexualidade. Isso é explícito, né? Os homens fazem uma rejeição da homossexualidade, fazem piada, fazem isso, inclusive, era muito pior, né? Hoje em dia até está. Professor, a gente indagar as questões que o Freud trouxe, né? Como Freud Sim, constituiu toda as. A gente, é importante, eu acho que é isso, também tem isso. E é, assim, qualquer não estamos falando de Lacan, estamos falando lá, porque, no tanto que a Butler, ela aproxima muito ao Freud, né? Ela é, coloca muitas questões relacionadas ao Freud, porque ela quer, olha, a estrutura da psicanálise, né, se baseou nisso, nós iniciamos a partir disso, foi iniciado. Então, vamos questionar isso aqui, o que foi iniciado, como foi iniciado, da menina, do Édipo, não sei o que, não sei o que. eu só acho, a minha encrenca com ela é exatamente essa, de que, em alguns momentos, eu acho que você tem razão, a gente não pode querer que ela funcione dentro de uma lógica estrutural, por exemplo, como a gente pode pegar o Lacan. Exato, Mas não, vez ela não. por outra, ela faz uns mergulhos estruturais, entendeu? E Mas quando se ela você. faz esses mergulhos estruturais, é que eu acho que a coisa complica, que Mas ela, ela, por exemplo, ela não vai na topologia, professor. Você não observa ela falando sobre topologia lacaniana, entendeu? Se você não, observar, ela fala, ela vai até no máximo ali, seminário 5, ela não passa dali, ela não vai para frente, entende? uhum, Não é uma coisa que eu acho que ela, não sei se ela, né, vai, enfim, avançar nisso aí, não sei, pode ser, né? Pode ser que ela consiga. Mas eu acho que a aproximação parte da gente. Eu acho que tem muita gente que quer aproximar. Ó, não tem um lado aqui, vamos falar sobre topologia, sobre essa sua ideia. No tanto que nós lemos outros autores, né? A gente tem lido, outras pessoas têm falado sobre essa aproximação. Então, eu acho que tem a ver com isso, para mim, né? Enfim. porque Professor, talvez, Querendo falar e eu oi, falo. é muito interessante isso, e eu acho que a gente precisa mesmo, como a Suiane falou, fazer essas separações, né? uhum, Ah, no TCC que eu trabalhei sobre narrativas de mulheres em situação de privação de liberdade, eu trabalhei com o conceito da Butler de uma aproximação, vamos dizer assim, da psicanálise, e aí tentando fazer um link com Lacan, foi justamente nessa questão o que ela vai chamar de condições de ser reconhecido, uhum, condições de reconhecimento, que é justamente essa questão, né, da cultura, essa questão, vamos dizer, da consciência moral, né, estabelecida aí nessa inter-relação aí, vamos dizer, na relação intersubjetiva com o outro,
e que isso cria condições de ser reconhecido. E aí, uma coisa que me chama a atenção, assim, no que ela traz, que é como se, ainda naquele momento precoce mesmo, vamos dizer assim, da vida, se percebesse ali, por causa da consciência moral, né, ela tá envolta aí com mal-estar na civilização, né, aquela coisa toda. Então, assim, ela é muito Freud, consciência, ela faz, é como se não houvesse condições dessa pessoa ser reconhecida, é como se, assim, você não vai ser reconhecido se você tomar esse caminho, né? Não há possibilidade Sim. de reconhecimento para você, porque está tudo dentro. Tem outra coisa que ela vai falar de emolduramento, né? Está tudo muito. E que eu acho interessante no emolduramento, que ela vai falar assim: o emolduramento nunca é completo, porque sempre deixa um escapezinho, que é onde a gente pode sair, mas a gente, infelizmente, às vezes acaba caindo dentro de uma outra moldura, né? Então, ela faz essa questão. Então, agora, esse mergulho que ela fez aí, como você disse mesmo, que eu acho que ela faz uns mergulhos aí também na estrutura, tentando talvez achar mais Sim. tarde, lá no final do livro, tem até uns comentários do Adam Philip Uhum. Adams, né? Uma coisa assim. E aí É. ele traz uma questão lá, então o que seria uma clínica? Eu não sei se ela está pensando necessariamente numa clínica, né? Porque pensar que a pessoa vai ter que descobrir que ela foi apaixonada, né, por uma mulher e na realidade esse nunca jamais é meio complicado isso, mas não deixa de ser interessante essa questão que ela traz desse impasse nesse momento da castração com a homossexualidade, né? Porque quando a gente vai falar da castração, a gente está sempre assim, diante da lei, diante do pai e da mãe, né, de aceitar os limites humanos. E ela traz essa coisa assim interessante, que é da heterossexualidade, né? Quer dizer, tem uma questão ali para além do que foi posto, que é a heterossexual, a discussão, né? A posição, e que aí não tem a ver com escolha. Por que não tem a ver com escolha? Porque o sujeito não tem escolha, ou ele escolhe É uma escolha forçada, né? pronto, é uma escolha forçada, né? Por quê? Porque É. não tem condição de reconhecimento. É, eu acho que realmente assim, o problema é esse, é que às vezes a gente, quando está lendo, fica confuso, porque a gente fica cotejando, porque ela também fica cotejando uma lógica estrutural, né? Ela pega o Freud, a própria coisa da identificação, né? E eu acho, assim, a minha encrenca com a Butler, vamos dizer assim, o meu não entendimento, é que eu acho que ela tem razão se a gente considerar realmente a coisa dentro da lógica do gênero. Por exemplo, eu acho que ela tem razão. Ela faz uma descrição, apesar de eu achar uma descrição imaginária, no sentido, não no sentido de equivocado, mas no sentido do imaginário em Lacan, da lógica das imagens, as identificações pelas imagens. Não é? Quer dizer, a imagem do que é um homem, a imagem do que é uma mulher. O que é que os homens fazem, o que é que as mulheres fazem? A lógica da performance, né? Então, o menino tem que jogar futebol, menina tem que ir para o balé, por exemplo, para ser, né? Para ser damarisiano, né? Menino veste azul, menina veste rosa, por exemplo, para usar a, a tese da Damares. E é lógico que aí você vai ter realmente algum tipo de rejeição, né? Dentro dessa lógica performativa que é social e etc. Então, eu acho que ela tem razão, quer dizer, eu não estou dizendo porque aí é onde está, quer dizer, eu acho que o meu problema qual é? Que a minha lógica é clínica e a dela não, entende? A minha perspectiva é clínica e a dela não. Por quê? Porque, por exemplo, quando ela fala de uma rejeição, eu acho até que já comentei com vocês, quando ela fala de uma rejeição à homossexualidade,
Não é nem que ela esteja errada, porque a gente vê isso, por exemplo, no Édipo e tal, e etc. Os apegos homossexuais, como ela diz, entende? Mas se a gente pega o Lacan na sua lógica estrutural, tem um capítulo anterior. Quando você chama isso de apego homossexual, ou quando mesmo o próprio Freud, porque o Freud também fez isso, né, chama de libido homossexual, e não de homossexualidade como escolha de objeto, por exemplo, mas libido homossexual, que tem para todo mundo, ou quando Freud fala de bissexualidade, né, que é um fenômeno estrutural, em Lacan isso tem um capítulo anterior, que é exatamente uma condição objetal do sujeito, que é você estar submetido ao gozo do outro numa condição objetal. Veja que, obviamente, isso aqui é uma teoria, é um momento lógico, né, porque inevitavelmente isso se sexualiza. Mas, ou não, né, porque o sujeito pode usar isso como algo da ordem da angústia e da destruição, pode se matar, por exemplo. Entende? Então, essa relação com o gozo do outro, a sua condição objetal, que implica isso que Lacan chama o gozo do outro, e não o gozo fálico, porque não é o gozo fálico do outro, é o gozo do outro. O gozo fálico implicaria uma sexualização, você ser um objeto homossexual para um outro. Foi o que eu disse para vocês, por exemplo, do erro do Freud com o Schreber. Freud está errado. Freud está errado quando diz que o Schreber tem pulsões homossexuais ou apegos homossexuais ao pai. Não é verdade. Quer dizer, isso tem uma faceta homossexual, né? Tem uma performance, para usar o termo da Butler, homossexual, mas o problema do Schreber não é um problema relativo à homossexualidade. É anterior, é mais precoce. Porque se o Schreber faz uma homossexualidade, eu acho que ele não faz uma homossexualidade, ele faz uma transexualidade. Né? Se ele faz uma passagem transexual, aí sim você tem uma tentativa de dar uma borda sexualizada ao gozo. E veja que o Schreber consegue, inclusive se organiza com isso. Entende? Mas a posição anterior do Schreber, antes dele virar a mulher de Deus, foi isso que ele fez, né? A operação transexual delirante dele foi isso. Mas a posição anterior do Schreber não é uma posição homossexual, é uma posição objetal. Quando Deus está lá mexendo no corpo dele, atacando, tirando os pensamentos, trocando os órgãos, isso não é homossexualidade, gente. Isso não é homossexualidade. Isso é o gozo do outro atacando o seu corpo. Entende? Ainda não é uma posição sexualizada. Porque se isso vai se transformar em uma posição feminina, uma posição homossexual ou uma posição heterossexual, aí é que tem a ver com a história e com a posição do sujeito, que inclusive se intercala com a lógica fálica, né? Como a posição fálica do sujeito vai permitir ou não o sujeito se livrar desse gozo do outro, entende? É só um parêntese lacaniano para dizer para vocês a minha posição com relação a Butler, de que, quer dizer, a partir do ponto em que estamos falando de uma questão de gênero, e até mesmo não é só Butler que diz isso, não. O Freud também diz isso, né? O Freud sexualiza, porque, só para fechar o meu parêntese, porque eu estou falando muito, deixo vocês falarem. Porque a impressão que eu tenho, e acho que a Suiane tem razão, que a Butler, por exemplo, ela não se dá conta de que quando Freud usava libido de objeto, libido do eu, o libido homossexual e etc., é num tempo anterior à segunda tópica. É anterior ao além do princípio do prazer. Depois do além do princípio do prazer, Freud muda. Quer dizer, a libido vai ser apenas uma energia sexual. Mas veja que a grande mudança da segunda tópica em Freud, qual é? É que nem toda pulsão é sexual. Existem as pulsões sexuais, que são as pulsões de vida, e existem as pulsões de destruição, que são as pulsões de morte, que essas não são sexuais. E sequer passam por uma significação no aparelho psíquico.
É a lógica do Freud lá, é o terceiro inconsciente do Freud, que ele vai dizer lá no Eu e o Isso, né? Tem um terceiro inconsciente, além do adjetivo e do substantivo, do inconsciente sistema. Eu vou propor para vocês, diz o Freud lá no Eu e o Isso, né? Eu vou propor para vocês um terceiro inconsciente, um inconsciente que é inconsciente porque sequer entra no aparelho psíquico. Entende? Esse terceiro consciente é de ordem pulsional, é alguma coisa que não entra no campo simbólico de significação do aparelho É o psíquico, que como vocês o, quiserem chamar. é o que o Millet e a Solé habilitam como inconsciente real, né? Pode ser, é bem provável. Mas, enfim, Mas, só mas para... professor, Diga. porque, por exemplo, no início do livro, ela trabalha com Foucault, né? Justamente com essa formação da subjetividade, dessa coisa da formação do sujeito, né? E ela, como a senhora também tinha colocado, ela se preocupa, e você também colocou, ela se preocupa com essa questão da formação do sujeito. Assim, pelo que me pareceu, assim, não sei se eu li direito, mas ela traz muito essa questão desse paradoxo mesmo da constituição do sujeito, né? Ela vai falar que o sujeito é iniciado através de uma submissão primária ao poder, né? E que Uhum. essa sujeição, ela traz uma dependência fundamental, né? Que prende, de certa maneira, o sujeito num discurso que nós não escolhemos, né? E que, paradoxalmente, nós dependemos dele para existir, Exatamente. porque esse mesmo poder que nos submete, que nos sujeita, é o poder também que me chama, que me convoca, né? Porque são os Que você vai ideais, exercer. E que você também vai exercer. e que eu também vou exercer. Então, é Exatamente. interessante isso que ela vem trabalhando, né? E agora ela traz uma questão também, por exemplo, como que o sujeito pode ficar preso na chamada má consciência também, né? Porque a partir do momento que tem da consciência de si, de todo esse processo, quer dizer, de se ver, de se entender, de ser tão sujeito e tão sujeitado, da vulnerabilidade. Então, há um risco muito grande desse sujeito ficar ali olhando para aquilo, né? Olhando para, como dizer, a má consciência, olhando para a sua vulnerabilidade, né? Assim, os restos que ele é, né? Vamos dizer assim. E talvez quando ela faz, eu pensei, não sei, que talvez quando ela vai fazer essa ligação a, com a questão da melancolia, porque a melancolia também tem esse aspecto, né? Dessa revolta com o eu, desse olhar para si, desse ensimesmado, né? Dessa coisa de ficar olhando para si e cruel consigo mesmo, algo que é difícil de... é como se não conseguisse passar, não sei se eu posso dizer assim, é como se não conseguisse realmente, por causa dessa não elaboração, não conseguisse passar desse estágio de má consciência, desse estágio de se ver tão sujeito, tão objetal, tão, sei lá, né? Aí eu fiquei Mas, pensando que talvez tivesse uma implicação dessa. Por isso que quando ela vai falar da drag lá na frente, ela, Não. ela, ela, talvez ela venha falando dessa coisa de ser aquilo, um jeito de se mostrar para um mundo performativo, né? É teatral, mas um jeito de mostrar aquilo que está, de certa maneira, pulsando ali dentro, sei lá. é uma coisa. Uma vez eu vi uma frase do Deleuze que era assim: não é que a estrutura não tenha objeto, é que falta sujeito para tantos objetos.
É porque eles fazem uma crítica, né, à questão objetal no Lacan, assim. Uma crítica política também. E isso me lembrou essa passagem, né, do Deleuze, porque é como se fosse assim uma espécie assim de arrebatamento, né? O sujeito quer mostrar uma parte que foi ali colocada de lado. Mas eu concordo com o professor, os termos são muito problemáticos, assim. Apesar de eu ter pensado aqui que nas psiconeuroses de defesa, o Freud, quando ele vai falar da psicose, eu não sei se ele usa rejeição, eu acho. A rejeição de uma parte da realidade, eu não tenho certeza. Mas como ela é muito freudiana, agora quando ela mete foraclusão, aí coloca alguma coisa da estrutura, aí fica, às vezes parece meio que uma salada para mim, assim. Apesar de eu adorar salada. Mas isso aqui... Porque, por exemplo, ela diz que o gênero heterossexual implica um repúdio à feminilidade, que aí é onde era a diferença que eu estava dizendo, assim, numa perspectiva, isso não é propriamente algo estabelecido. Você não pode dizer que todos os homens heterossexuais, ao se reconhecerem heterossexuais, por exemplo, isso implica um repúdio à feminilidade. Isso não é certo do ponto de vista clínico. Se você vai para o ponto de vista de gênero, eu acho até que ela tem uma razão, porque quando os homens se sentam numa mesa de bar, os homens heterossexuais, né, eles se sentam numa mesa de bar e começam a tomar cerveja e a falar, normalmente tem esse tipo de falar mal de mulher, né? Por exemplo, a lógica masculina heterossexual, que tem uma depreciação da mulher, porque não é nem do feminino, é da mulher, do feminino também, no discurso masculino, no sentido do gênero, tudo bem, entende? Mas quando esse homem vai para o divã, isso não é necessariamente assim. É essa a diferença que eu estou querendo demarcar, entende? E eu acho que a gente não pode ser injusto com a Butler e querer que ela, que foi o que a Suiane estava dizendo, a gente querer que a Butler tenha uma lógica que é clínica, porque ela não é clínica, ela não é psicanalista, ela é filósofa, historiadora e etc. Então, mas esse é o problema, porque no fim das contas, que encrenca é exatamente esses mergulhos estruturais que ela faz e que aí ela sai com a proposição que não, vamos dizer assim, não se, vou dizer da minha maneira, que não se comprova na clínica, entende? Isso se Uma outra comprova coisa que no me laço chamou a social, atenção, na performatividade de gênero, mas não se comprova na clínica, entende? Diga, eu. uma outra coisa que me chama a atenção, que me parece paradoxal, eu posso estar errado, mas assim, parece que, como o professor falou, tem alguma coisa ao nível de pelo menos de um ponto de vista do Lacan, de confusão de gênero com posição sexuada, né? De homem com masculino ou de mulher com feminino. E eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que é exatamente o que você falou. Não quer dizer que um sujeito que esteja na posição masculina ele rejeite uma posição feminina, mas o gênero homem normalmente faz uma espécie Sim. de rejeição à mulher. É isso que eu quero dizer, certo? Me parece uma certa confusão. A outra coisa que eu ia falar, eu me esqueci. Peraí, deixa eu tentar me lembrar bem rapidinho. Do gênero, posição sexual e tal. A outra coisa que eu ia falar é que, a partir dessa confusão, certo? De gênero com posição sexuada, há uma confusão de identidade com semblante. E isso é meio complicado, porque, assim, se você toma a identidade pelo semblante, dizendo que
o gênero, por exemplo, não é identitário, no sentido de que a gente pode, a partir da performance, passear pelos gêneros, você está dizendo que você está fazendo um paradoxo lógico, porque como é que você vai produzir uma diferença que não venha da identidade? Porque, assim, se você quer produzir uma diferença a partir do gênero, você precisa de um recorte identitário, você precisa se fixar em alguma coisa, já que ela faz essa confusão de gênero e semblante, você precisa de uma... Não é fixar a palavra, você precisa se estruturar em alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, é como se a identidade, no sentido de semblante que ela usa, fosse totalmente maleável, assim, você pudesse passear por qualquer coisa que você quisesse. E eu não sei se a gente tem toda essa liberdade em termos performáticos, entendeu? Eu não sei se a gente é tão livre assim quanto a gente imagina. Eu não sei se eu me fiz entender, sabe? Porque essa confusão entre gênero e semblante, para mim, que eu acho que ela criou, é que faz o meu discurso ficar um pouco confuso. Né? Não, veja bem, a confusão entre gênero e semblante não foi a Butler que criou. Somos nós que ela não trabalha com semblante. Eu Né? falar isso. Quem está criando é tu, Euler. Não é ela que cria, não. Não é isso. Ah, meu Deus do céu. Não, na Butler não cria essa confusão. Para ela, somos nós que estamos aqui. Né, desde o mês passado, por exemplo, que eu coloquei para vocês essa possibilidade de aproximação. É uma aproximação e uma distinção. Né? E a ideia de semblante em Lacan também não equivale, pelo menos como eu entendo, pelo menos o que eu entendi até agora do que a Butler chama de gênero, não é exatamente a mesma coisa. O semblante não é unicamente Então, uma performance. é isso que eu estou dizendo, não é a mesma coisa, e me parece que ela coloca tudo na mesmo caldeirão. Eu sei que ela não trabalha com o conceito de semblante, mas a gente pode usar esse conceito lacanianamente para falar que quando ela usa gênero, ela meio que está misturando as coisas, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas ela não se aprofunda muito Não, ainda. Não, eu acho Ela, que, assim, metodologicamente, você não deve fazer isso, Euler, porque aí você está fazendo uma crítica que é mais ou menos isso que eu estava dizendo antes. A gente não pode exigir e fazer uma crítica da Butler a partir de uma perspectiva que é lacaniana, por exemplo. É a mesma coisa. Você não pode fazer isso nem com Freud e Lacan, porque são duas obras diferentes. Você não pode, por exemplo, colar os termos que o Lacan usou na obra de Freud. Por exemplo, eu acabei de dizer isso para vocês. A Verwerfung do Freud não é exatamente a mesma coisa que a foraclusão do Lacan. Se a gente forçar a barra, didaticamente, tudo bem, pode até ser. Mas não é, porque o Lacan trabalhou com, por exemplo, com a questão linguística, jurídica. A foraclusão é um termo jurídico, e da linguística e tal. E Freud não, entende? Então, a gente não pode, não é uma boa metodologia, vamos dizer assim, não é justo com a Butler, por exemplo, a gente exigir dela, a não ser, por exemplo, exatamente em determinados pontos onde ela mesma faz esses mergulhos, né? Agora, ela faz esses mergulhos e volta para dela, né? Mas Que eu faz acho que por aí... quê? Ah, Faz por quê, então? hein? Não Ora, entendi. ela faz por quê? Porque, tipo assim, se ela está se apropriando de um conceito que tem uma particularidade dentro de um contexto teórico estruturado, você não pode pegar o conceito e não mostrar em que medida você subverteu ele, simplesmente jogar dentro de uma, Não, tudo de bem, uma você pode teoria. fazer as É críticas. assim, é uma questão, entende? Eu também não tenho tanta leitura, mas é uma questão, porque, enfim, você falar de foraclusão, existe todo um conceito para isso. Você não pode ir, uma foraclusão, isso fica muito jogado, na minha opinião, pelo menos por enquanto, né? Se eu não for criticar aqui, eu vou criticar onde? Não, claro, a questão não é não criticar, a gente está aqui exatamente para isso, para discutir, mas a gente também tem que ter certos cuidados para a gente não ficar exigindo de um autor uma coisa que ele não pode entregar, entende? A Mas, gente. Porque, professor, eu vejo tem só um uma... minutinho, Beth. Tá, Porque veja tá. bem, por exemplo, se você
encaminhar as coisas em termos freudianos, aí sim você poderia dizer que a Butler não se equivoca tanto como a gente acha Eu que também ela se acho. equivocaria numa perspectiva lacaniana, entende? Ela não cita Lacan, cara. Por exemplo, isso que a Beth falou, a primeira parte do texto, que ela está falando dessa sujeição ao outro do poder, que ela não chama assim, né? Essa sujeição ao poder, a lógica dela é profundamente lacaniana. Ela não cita o Lacan uma única vez. Ah, entendi. Mas se você pegar o Seminário 11 e for atrás do que é alienação e separação em Lacan, vocês vão ver que é exatamente, não sei exatamente, eu estou exagerando, claro, porque, como eu disse, são dois corpos teóricos. Mas a lógica é muito semelhante. Isso que ela diz, por exemplo, que ela usa o Foucault para dizer que o poder, a gente não pode entender o poder como algo negativo, porque a sujeição ao poder é inevitável, porque você nasce submetido a um outro, na lógica lacaniana. Então não tem como você não se sujeitar ao outro, a não ser que você se encaminhe por um autismo, que não é boa ideia. Você tem que se sujeitar ao outro, apesar de que para Lacan isso também é uma escolha, né? Então, da escolha forçada. E ela diz assim, de que, na verdade, nós não podemos achar que o poder é negativo, como Foucault dizia que não era, que era positivo, né? Não no sentido de ser bom ou ruim, mas porque é produtivo. E no momento em que você se sujeita ao outro, esse poder é constitutivo, porque também o sujeito vai ter um determinado momento em que o sujeito vai lançar mão desse poder. Entende? É mais ou menos esse paradoxo que a Beth estava descrevendo aqui. Então, Porque assim, eu vi vocês usando esses termos, foraclusão, não sei o quê, eu, vale, meu Deus do céu. Entendeu? é Como... porque ela usa, né? Ela usa. Ah, então pronto. Ela usa, mas não diz assim, eu estou usando foraclusão em Lacan. Tem um rodapé, né? Entendi, Que é como eu disse, o tal do rodapé, que quem a gente não sabe se quem puxa ela, não está claro se quem puxa ela ou a tradutora, né? Que no rodapé ela diz, a ideia de foraclusão se tornou o termo lacaniano para a ideia de Verwerfung em Freud, distinta da repressão, que é o recalcamento, entendida como ação do sujeito já formado. A foraclusão, que também não é isso, está errado. A foraclusão é um ato de negação que funda e forma o sujeito. E aí tudo bem, a foraclusão originária é em Lacan, né? Bom. Mas, professor, dentro disso que o Euler estava falando, uma coisa me chamou a atenção, assim, mais no final da fala dele também, que é essa questão, por exemplo, de você, desse ser ilimitado, que pode ser o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Isso também, assim, me parece, né? Eu acho que uma questão complicada, mas quando a gente fica diante do real, vamos dizer assim, da vida, né? Principalmente do tempo, diante de coisas rígidas, às quais a gente não tem o mínimo controle, é complicado você pensar, por exemplo, porque quando ela vai falar de gênero performativo, ela não é só numa perspectiva de você poder mudar, mas é numa perspectiva de que ninguém pertence a um gênero, né? E ele pode ser feito e refeito no tempo e na hora que quiser. Por outro lado, né? Quando ela traz uma questão muito interessante, porque quando vai falar de performance, normalmente a gente está falando de uma impressão consolidada do que é ser um objeto, né? São impressões que a gente vai tendo, e aí vem essa questão do tempo, né? Culturalmente, geração em geração, foi assim. Eu acho assim, nós temos vários determinantes, vamos dizer assim, que são historicizados, que são narrados, que às vezes impede isso me parece mais um discurso também, assim, já humanista, né? Daquela coisa que é um outro paradoxo também, né?
eu posso ser o que eu quiser na hora que eu quiser, né? Eu posso me fazer e me refazer, que tem a ver com uma questão real, né? Que tem a ver com uma questão realmente de possibilidade. Nós podemos mudar uma situação, nós podemos, mas também não é um poder tão poder assim, porque esse poder está em relação com o outro, né? Então, ele também é autodeterminado pelo outro, pela cultura, pelo tempo, pelo espaço. Então, isso é uma questão talvez difícil de se colocar, de ser estabelecida, assim. Até mesmo para você consolidar essa imagem, por exemplo, eu tenho, né, eu já comentei isso aqui várias vezes, eu tenho 2 filhos homossexuais. E é interessante, assim, a consolidação da imagem deles como homossexuais. Não é uma coisa, assim, por incrível que pareça, não é uma coisa também da noite para o dia, não é uma coisa necessariamente que depende também de um teatro, mas são coisas que vão sendo consolidadas, quer dizer, então tem um tempo, né? Então, você desfazer e desfazer, refazer e se refazer, é um negócio meio em termos de você, do reconhecimento, não vou falar nem identidade, em termos das condições de reconhecimento, e aí não só numa perspectiva cultural, massificada, mas do reconhecimento do outro, do dia a dia. Talvez isso ficaria também muito comprometido, né? Isso é uma diferença também, né? Porque, por exemplo, o que a gente chama de semblante, voltamos à questão do semblante, é que não é a mesma coisa do que, não me parece a mesma coisa do que a Butler chama de gênero. Que é o gênero, e aí também fica uma dúvida, porque a gente fica sem saber se ela considera, por exemplo, a homossexualidade ou a heterossexualidade algo do campo do gênero ou não, né? Essa dúvida fica para mim, porque, por exemplo, ela diz que o gênero heterossexual implica uma renúncia ou uma rejeição à homossexualidade, né? O gênero homem, por exemplo, não é? Eu acho que não. Desculpa lhe interromper, mas eu Diz, acho, Viane. já lhe dizendo, eu acho que não é isso que ela quer dizer. Talvez seja uma impressão mesmo da sua leitura, mas Ah, porque ela tem total noção que hétero e homossexualidade tem a ver com a sexualidade, né, e o desejo. exato. E, então, o gênero que ela fala são outras existências, na verdade, né? É como realmente se performa nessa coisa do homem, mulher, trans, enfim, entre outros que existem aí, que têm se colocado e se afirmado. Eu acho que, É, falando só uma coisa, pessoal, que eu tenho até que lhe colocar, para talvez o senhor, nessa história que a Beth falou, eu acho que também tem uma questão de uma relação de identidade com as marcas, né? Eu fico pensando que antes também essas existências, podemos dizer assim, vamos nomear como existência para a gente compreender de uma forma social mesmo, essa existência de alguma forma não era, né? Não circulava pela polis, enfim. Então, eu acho que existe também aí um processo e que eu acho super pertinente nós estarmos, né, nos aproximando. E eu acho que essa coisa da gente tentar, né, aproximar a psicanálise é o que, na verdade, a Butler tentou também, eu acho, sabe? sim. Eu assim também. Então, assim, enfim, eu estou cortando, mas é mais porque a Beth falou e você falou agora sobre isso e me veio isso, assim, também das questões de processo civilizatório também, entendeu? Assim, eu penso muito nisso, assim, eu relaciono também que a gente não pode perder essa coisa do que a gente chama sei lá, não sei se processo identitário ou alguma coisa desse tipo, assim, a ser nomeado assim, mas, enfim. Mas eu também acho, Suiane, que inclusive tem uma parte aqui que ela diz assim, né, de que as operações psíquicas
do gênero não podem ser reduzidas à performance de gênero, né? Então, a performance também não é a única definição do que é o gênero. O gênero não é só uma performance, entende? Apesar de que também é um tipo de performance. Então, veja bem, por exemplo, o que eu acho que a Beth, se eu entendi bem o que a Beth disse, é que é o seguinte: você não pode achar que, por exemplo, a posição sexuada do sujeito, ela... Estou só aqui criando problema, tá? Eu sei que ela não está dizendo isso, mas, bom, me deixem criar o problema, tá? Você não pode considerar que, por exemplo, você se reconhecer homem ou mulher, homossexual ou o que for, né? Porque se reconhecer homossexual não quer dizer que o sujeito não se reconheça homem, entende? Essa uma questão que é um equívoco, inclusive, da posição masculina rígida, Sim, não sim. é? Não é. E ela Os defende, homossexuais... aliás, ela defende Mas, o que tem a É, ver é o desejo, é o que ela está pontuando. E eu acho que tem isso, assim. Ela pontua isso, por exemplo, o problema de gênero ela pontua, né? Que é, que a importância de você dizer que você pode desejar um homem sendo um homem, não precisa ser exatamente. caricato. E se você for caricato, qual o problema também de ser caricato? Enfim, Uhum, essa coisa do ódio também. Ela intensifica também as questões do gênero, pautado assim, olha, nós existimos a partir do gênero e nós que somos e misturamos várias coisas e somos várias coisas e várias de formas não normativas, nós partimos de um pressuposto que estamos furando alguma coisa e criamos um ódio. Há o ódio, né, nisso. Então, enfim. é, exatamente. Não tem, quer dizer, os homossexuais não são necessariamente transexuais, né? Não é isso. O Mesmo. homossexual não quer ser mulher, não é isso. O homossexual é um homem que deseja outro homem, uma mulher que deseja outra mulher, entende? Não é o sujeito querer ser um homem, ou nascer homem, vamos dizer assim, nascer macho, e querer se tornar uma mulher por uma operação transexual é outra coisa, entende? Não é a mesma lógica. Mas, enfim, de todo modo, existe o risco, que eu sei que ela não está dizendo isso, mas existe o risco de você imaginar que a questão da sexuação, por exemplo, que a gente estudou agora em Lacan, ela seria apenas da ordem de uma performance. Eu volto a ressaltar, eu sei que ela não está dizendo isso, mas existe o risco, como existe, por exemplo, também em Foucault, né? então, Essa, então concordo com aquele ponto que eu coloquei. Porque como é? então, se eu concordo com aquele ponto que eu coloquei, porque se o senhor está dizendo que a questão sexual em Lacan não se reduz apenas a isso, a gente está falando do semblante, mesmo que ela não fale. Sim, tudo bem. Você não pode exigir da Butler que ela fale do semblante. Não, Claro, é só ver a partir desse tipo de lente. Eu jamais, sim, claro. inclusive politicamente, a teoria dela é maravilhosa. Pois é. Não, mas é exatamente aí nesse ponto que eu ia chegar, Yula, porque é exatamente isso que eu ia dizer, porque você não pode, por exemplo, a partir de Lacan, por isso que a gente começou com a sexuação, achar que a sexuação é apenas uma questão de performance, ou como chama Butler, de gênero performático, entende? Não é. A gente viu isso. A ideia de semblante em Lacan exatamente não é a mesma coisa que uma performance. É claro que implica uma performance também, e daí a proximidade que a gente pode fazer, mas lembre-se que o semblante é uma resposta que o sujeito dá a uma grafia do gozo do corpo. A sexuação em Lacan, ela tem a ver com uma grafia de como o corpo goza. E isso não tem nada a ver com anatomia, a gente já viu isso, né? Não tem nada a ver com anatomia, com o orgânico, tem a ver com o corpo. O corpo em psicanálise não é orgânico. E com o gozo do corpo, entende? Mas isso implica um semblante. O semblante, inclusive Lacan vai dizer que é impossível não haver um semblante.
né? Não tem como você fazer um semblante. O analista seria aquele aquela discurso na clínica que seria o mais próximo de fazer algo da ordem de um semblante só de objeto, não é? Porque no laço social, e é por isso que o analista não compartilha, vamos dizer assim, o seu laço social com o analisante, nem o analisante com o analista, no sentido da vida social íntima, da curriola, né, do analisante e do analista. Porque na clínica, o analista não pode fazer exatamente esse semblante, ou pelo menos ele tem que se posicionar como um semblante de objeto, entende? E aí é onde entra uma artificialidade da clínica, entre aspas. Não entendam artificialidade como ilegitimidade, não tem nada a ver. Né? É uma construção, é um experimento, né, que a clínica produz. Então, realmente, que eu acho que a Beth estava querendo dizer é isso, é que não é uma mera questão de performatividade, que hoje você pode ser heterossexual, amanhã homossexual ou coisa desse tipo. Que eu também sei que não é isso que ela está dizendo, mas haveria um risco aí, né, de interrogar vamos dizer assim, essa labilidade de uma sexuação do sujeito. A sexuação, ela é cultural? É também, mas não só. Né? Porque a sexuação, de uma certa maneira, apresenta, e aí eu acho onde ela tem razão, apresenta as formas do semblante, apresenta as formas de gênero, se vocês quiserem chamar, de como, por exemplo, se deve gozar falicamente, ou se deve gozar femininamente. Entende? Isso é algo que você pode, que obviamente a cultura autoriza ou interdita determinadas formas de gozo, numa determinada época. E aí, tanto Foucault como a Butler têm toda a razão. Né? A relação que a gente tem com a sexualidade hoje é bem diferente da relação que havia na década de 70, quando eu era adolescente, por exemplo, né? Ou na Grécia Antiga, como Foucault apresenta, entende? Ou no Japão, enfim. Aí isso aí é outra coisa, isso aí realmente os tipos ideais, como diz o Lacan, né, da sexuação, eles são apresentados, né? E eu acho que é exatamente isso que a Butler e a teoria queer está exatamente interrogando, né? Chegam ao ponto, inclusive, de propor que não haja nenhum gênero, que não exista gênero, né? Aí é uma discussão que a gente pode fazer também, né? É uma coisa que eu ia falar, que politicamente, não só politicamente, né, mas em vários registros, isso é sensacional no sentido de que a gente pode ter vários tipos de construções culturais, identidades, e há uma diferença, né, hoje em dia, de uma sociedade que era hierarquizada, né, um certo declínio do patriarcado, né, desde a época de Freud para cá, e que também pode ter permitido, além de outras coisas, essa ascensão de diversos tipos de identidade. Mas é muito difícil desligar totalmente o semblante do gênero, como o senhor falou. Não é que são a mesma coisa, mas, assim, você dizer que a identidade pode fluir de uma maneira, assim, digamos assim, totalmente livre, me parece destituir qualquer tipo de amarração contra algo de um ataque mesmo, de um ataque do outro, de um ataque do real, ou qualquer coisa do tipo, assim. Eu Eu acho acho que eu estou falando mais ou menos, eu estou falando mais ou menos como a Beth falou, no sentido de uma total liberdade, entendeu? Não é uma crítica, eu acho que a é uma questão, espécie de interrogação, entende? eu acho que a questão, ele está em a gente justamente não olhar na perspectiva da total liberdade. É do contrário, entende? Porque, assim, a gente tem essa mania
de que quando a gente, de quando há propostas sobre o que é diferente, a gente tentar de alguma forma voltar à normatividade. Não, eu estou voltando. Não, peraí, não, peraí, não pode ser livre, não, porque não é liberdade o que ela está propondo. É que existe isso. Existem pessoas assim. Existem pessoas que se denominam assexuadas. Eu não transo. Eu não transo. Eu não tenho vontade de transar. Sim, aí, como é que a gente faz? Essa pessoa não vai existir, ela vai ficar à margem da sociedade, ela não vai ser incluída como alguém que tem sim tem sim uma estrutura psíquica, é um sujeito. Então, assim, vamos lá, vamos olhar para isso. Não é a questão de poder ser, e aí é isso, sempre que eu falei, o Danzeato vinha com essas coisas de dizer que, ai, porque em uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não, não é isso. Não é uma hora uma coisa, não é uma hora outra coisa. Não é isso. Nunca foi isso que a Butler quis tratar. Ela tá querendo tratar só. Gente, vamos conversar, dialogar dentro da teoria, assim, de teorias. O que é que a gente pode fazer para tentar alcançar essas pessoas? Porque elas existem. Então, não dá para a gente esquecer elas, não dá para a gente dizer que as pessoas são livres. Não são, gente. Não existe. Que mundo é esse que vocês vivem de achar que as pessoas conseguem ser completamente o que elas são? Elas não conseguem, essa é a questão. É o contrário, tá entendendo? Eu parto de um lugar onde eu sou Su, sem querer cortar você, mas é porque o que você falou é tão interessante, porque eu fico pensando que aí reside um problema justamente nessa fala sua, Su, de realmente eu concordo, não, concordo muito com você mesmo. O problema é que tem um discurso que diz que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser. Não tem esse. Não estou falando da Butler, né? Estou falando um discurso É assimilado o na discurso cultura. neoliberal, né, velho? Pronto, professor, obrigado, isso mesmo, um discurso neoliberal que diz que eu posso ser o que eu quiser. Essa fala é Até perigosa, a viu? musiquinha da Xuxa não é só o que eu ser, não, eu posso ter também tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, inclusive com o aval de Deus no meio dessa confusão tudo. Então, assim, para você ver como que esse discurso, ele captura. Então, quando a gente traz assim a questão desse discurso da Butler, que a gente está destrinchando aqui para poder ser justas com ela, a gente também não pode esquecer que esse mesmo discurso pode ser cooptado pelo capital, né, pelo discurso neoliberalista, e se tornar um negócio de venda, de performance, de venda de transformações, né, harmonizações faciais, e por aí vai. Então, é muito louco isso, né? Como que... Não, meu amor, sei. E aí a gente é justamente isso que eu estava tentando terminar, até na minha lógica. Entenda que eu tô desculpa, Su. Não, entenda que eu estou falando e partindo do pressuposto onde a gente está falando de uma bolha. Nós aqui todos somos pessoas privilegiadas, cada um com suas questões, certo? Eu tenho questões, você tem questões, o professor tem, o Euler tem, todos nós temos, né? Questões nossas, de nossas bolhas. Mas eu falo de um lugar, tipo assim, eu tenho amigas que precisaram sair daqui do Brasil, enfim, que são trans, e estão tentando a vida de uma forma completamente, de uma forma social equivocada, mas que muito caricata das trans, que é se prostituindo, na Europa, para tentar existir de alguma forma que ela considera livre, mas ela não é. É disso que eu estou falando. O capital traz esse discurso, o capital traz vários discursos, o neoliberalismo traz vários N discursos, mas todos aprisionando. E isso é uma função de aprisionamento. Peraí, deixa eu terminar. Eu quero concordar contigo numa coisa. Mas assim, Deixa ela terminar, eu. De uma forma de aprisionamento, que é produto de isso mesmo que você falou, Beth, de absorver, de gastar, de comprar, enfim. Mas eu estou falando que existem existências e, sim, parte de a periferia, de a marginalidade, de a margens na sociedade, de pessoas que existem, né, e que não são alcançadas. E que essas existências, elas precisam ser incluídas.
E aí a gente está também partindo dessa coisa que existe essa atividade, tem que parar a nossa. A gente não pode configurar somente a nossa teoria dentro de uma onde eu recebo mulheres brancas, eu recebo neuróticas, histéricas, enfim. Eu não posso partir desse pressuposto que eu só vou receber esse discurso dentro da minha lógica, entende? Então, vamos, eu acho que é ampliar um pouco mais. E eu acho que é isso que a Butler, tudo que a Butler tenta é somente dar isso. Cara, eu só quero tentar ter uma atividade com algo a ser discutido. Vamos tentar. A gente aqui vai dar conta, tentando amarrar isso à psicanálise, nós estudamos a psicanálise e nós tentamos fazer isso, entende? Mas não significa que ela está tentando embater, nem trazer conceitos que são iguais ao Lacan. Não, eu acho que não é isso. Nunca foi. Eu sempre falei isso, mas na verdade. Enfim, terminei. Eu quero falar uma coisa que eu concordo contigo, que é um contraponto com o que eu mesmo estou pensando, né? Porque, enfim, a gente está discutindo a teoria justamente para isso. O Zizek tem uma fala muito interessante que ele fala, assim, tanto dos teóricos de Frankfurt quanto dos marxistas, né, que ele conhece, que ele fala, pô, a gente sabe que o capitalismo é injusto, né, que a propriedade privada, a propriedade dos meios de produção, né, massacra, né, as pessoas, e o neoliberalismo é uma selvageria sem fim. Mas, quando me perguntam, o Zizek falando, né, o que a gente bota no lugar, eu não sei responder. Ele fala, eu não sei responder, entendeu? Eu sei colocar os pontos, né, nevrálgicos, os problemas, mas eu não sei responder. Então, assim, talvez, né, sendo bem contraditório com o que eu falei, falar que, porque o neoliberalismo pode pegar e coaptar isso, não resolva a questão, porque talvez algo possa ser implodido dentro do próprio sistema, entendeu? Pequenas formas de liberdade, pequenas formas alternativas de mudanças, certo? Tem dois autores que são italianos, né, que são pós-estruturalistas, eu até me esqueci o nome, não sei se vocês sabem, depois eu coloco o nome, que eles falam, por exemplo, que o biopoder, né, coaptado pelo neoliberalismo, também dá uma oportunidade da gente fazer outras coisas com a vida, porque a vida vem antes, né, de qualquer tipo de coaptação pelo poder. Então, tomar a vida como ontologia e não ficar pensando no poder sempre como repressor, como a lógica marxista pensa, né, e como Foucault critica, né, o poder nem sempre é repressor, né, o poder é produtor, pode ser uma forma de pequenos pontos de liberdade e de novas formas de viver. Então, assim, numa perspectiva lacaniana, eu ainda fico meio assim. Mas, né, essa coisa de não, porque vai ser coaptada pelo neoliberalismo, eu acho que talvez possa ser ultrapassada por uma lógica mais puxada para o pós-estruturalismo, né, para as multiplicidades. Enfim, nesse ponto eu concordo com a Sussu. Eu acho que essa coisa da coaptação pelo capitalismo não pega mais, sabe? Não pega mais. Assim, eu vou... Deixa eu recomendar para vocês um capítulo, esse livro do Zizek, que se chama A Coragem da Desesperança. Eu acho, se eu não me engano, é o último livro dele, que ele lança um livro por semana, né? E tem um capítulo... A Coragem da Desesperança. Gente, que título, meu Deus do céu. A Coragem da Desesperança. Só de ouvir aqui. Gente, A Coragem da Desesperança, meu pai. Tem um capítulo, e inclusive gerou um engano. Eu já comentei esse capítulo com vocês, que inclusive a crítica... Vocês sabem que o Zizek ele é crítico com relação à Butler, né? Eles trabalham juntos, têm livros juntos e tal, e etc., mas o Zizek, o Laclau,
a Butler e tal, mas eles têm essa liberdade de criticarem um ao outro, né? E tem um capítulo, que é o capítulo 5 desse livro, que se chama, que é muito interessante, como tudo do Zizek, né? Que é o sexual não, entre parênteses, assim, o sexual é político, aí tem um não entre parênteses, o sexual não é político. E ele tem umas posições assim bastante interessantes, né, sobre essa discussão de vocês. Ele pode, eu não vou Meio perigoso esse título, né? Mas tudo bem. é, Vamos lá. Tudo não, mas dele na é verdade perigoso. Vamos lá, é, eu acho. Eu acho ele muito, enfim, é, muito Exato. bom, mas ao mesmo tempo muito perigoso. ele é polêmico como sempre, né? Então não Se você tem, olha para ele, você vê que ele é perigoso já. Ele gosta desse lugar, né? Aliás, Só o nome dele já deixa a gente meio estremecido, assim. a crítica fundamental que ele faz, assim, é dizer o seguinte, de que, na verdade, a ideia dos estudos de gênero que nós vivemos numa cultura heteronormativa e etc., etc., por mais que faça sentido, nós temos que considerar que a nossa cultura pós-moderna, e aí entra a discussão sobre o neoliberalismo, toda essa lógica de que você não pertence mais a nada, nem tampouco a um gênero, que o mundo é atonal, como dizia o Badiou, né, que as identificações rígidas se dissolveram, que o sujeito não precisa, o sujeito está no campo da performance e etc. O Zizek vai dizer assim, ora, essa lógica, essa ideologia, ela já é dominante. Os jovens e o funcionamento na cultura já funciona, e a internet e as novas tecnologias e a relação com o corpo, ela já é dominante. Veja que é uma provocação interessante, né? É uma Porque lógica marxista, né? é, E não, dialética. ele vai dizer que essa nova posição, que é a posição pós-moderna, disso que a melhor definição é a do Badiou, né? É o mundo atonal, o mundo líquido do Bauman, se vocês quiserem. Essa ideia de que você não se compromete mais com nada, de que você, né, que é um pouco a ideia do pós-estruturalismo, né, tanto do Foucault como do Deleuze, etc., que ele também é um crítico dos pós-estruturalistas. Então ele vai dizer, olha, pensem bem, porque essa posição ela já é dominante. Por exemplo, toda a questão de gênero, por exemplo, você já tem empresas e já tem, isso já entrou no mercado, que é mais um pouco isso que a Beth está dizendo, né? Já existe empresas que estão, como é que eu diria, como é que chama? Contratando pessoas trans e etc, etc. Veja bem, nada contra isso, não é uma questão, não é ser contra as empresas contratarem pessoas trans. Mas o Zizek está tentando mostrar como isso já foi aceito pelo sistema cultural e, inclusive, sistema capitalista, se você quiser. Entende? Bom, eu não vou polemizar com isso, Professor, mas é talvez um seja, canal. talvez seja na bolha dele, porque ele é europeuzinho, né? Mora em um lugarzinho assim, bem privilegiado, e talvez ele esteja falando do Ô, Su, mas tem uma coisa interessante nesse livro. Eu vou ter que ler e reler esse livro da Butler, né? O professor já tinha falado nele um tempo e os livros dela são legais. pois é, eu adquiri o livro, já tinha trabalhado com ela, mas num ponto bem específico lá, né, para o meu trabalho. Mas, assim, uma coisa interessante nesse livro é que ela também assim, ela levanta muitas questões. Na verdade, ela está levantando questões, e esse paradoxo que ela vai trabalhar da questão do sujeito ser formado na sujeição, né? Mas ele também não pode não ser formado nessa sujeição, porque sem essa sujeição não teria sujeito, né? Então, eu acho que essa discussão, ela está, assim, é lógico que ela está dentro de um outro momento das obras dela, né? Ela já está dentro de um outro momento, percebendo, né? Inclusive essa retroalimentação, justamente
por causa dessa culpa. Então, tem todo uma questão envolvida aí que fica retroalimentando esse círculo. Ela fala, não sei se a palavra essa circulação, vamos dizer assim, é como se a gente vivesse dentro de um círculo, né? Onde ele é o tempo inteiro retroalimentado por conta dessa questão da culpa, e eu acho que o questionamento dela talvez seja mais isso mesmo, como é que a gente pode ser mais livre? Como é que a gente pode ser mais livre? Mas ela não desimplica de jeito nenhum, em algum momento, a questão do discurso, porque justamente ela vai falar que o sujeito ele é formado nessas narrativas, né? Que essas narrativas, que esses discursos, isso vai retroalimentando isso, e isso vai virando um negócio quase que impossível de se ter, a não ser aquela coisa de você ser enquadrado, aí sai do quadrado, sai de uma hora de um, sai de uma hora do outro, e eu acho que ela está tentando pensar também como é que a gente poderia sair disso. Agora, eu acho que talvez uma das questões, já que os discursos, né, eles são formas de se tornar algo reconhecido, talvez ela tenha aí uma questão, como é que um discurso pode ficar, como é que a gente pode ficar menos apegado a um discurso para que ele possa ter condição de fazer outras performances, né? Pois é, Beth, aí agora eu entendo, assim, porque só para fechar aqui, alguns contrapontos. Uma das coisas é que o que o professor falou quando pegou o livro, é que não é que o Zizek está dizendo que representatividade é ruim, que você colocar um transexual numa empresa é ruim, ou qualquer coisa desse tipo, que não é qualquer coisa, né? Inclusive que é fundamental politicamente. Ele só está dizendo que não resolve. Porque a lógica do Zizek é uma lógica de mudança na estrutura econômica. Ele pensa assim, de uma maneira marxista e hegeliana. Veja bem, Euler, não é nem que não resolve. Veja bem, Euler, não é nem que não resolve. O que ele está dizendo é que nós temos que politizar a discussão também numa outra perspectiva, que é exatamente, não é você ir contra a Butler ou os estudos de gênero, a questão não é essa. A questão, por exemplo, é que você precisa entender qual é o comprometimento político e ideológico que esse movimento tem, por exemplo, com a lógica capitalista pós-moderna. Entende? Exato. A lógica capitalista pós-moderna, ela vai exatamente aquilo que o Deleuze chama de, vai desterritorializando tudo. Entende? Então, essa lógica pós-moderna, ela é desterritorializada. Então, é isso que ele está dizendo. Essa fragilidade, ou essa atonalidade, ou essa desterritorialização, já é dominante na nossa cultura. Entende? Pois é, mas o que eu quero dizer, a gente até estava discutindo isso no grupo do Silvio, que são duas estruturas de pensamento que completamente opostas, no sentido de que a dialética, como você sabe, o Deleuze, o Guattari, o pessoal do pós-estruturalismo, não funciona ou não acredita que o pensamento dialético resolva as coisas. Isso para mim não faz nenhum sentido. Mas, assim, eles acreditam que a pura diferença não passa pelo pensamento dialético, que é justamente o corpo sem órgão, desterritorialização, toda essa coisa, só a negação da dialética como uma coisa racional que procura ver sempre as contradições e resolver tudo por esse meio, só saindo daí, não é nem a negação, porque a negação já seria dialética, só saindo daí é que a gente poderia resolver alguma coisa, entendeu? Quando eu falo que o Zizek fala... eu não concordo, tá? É só um contraponto. Quando eu falo que o Zizek fala que não resolve, não é que não seja importante, é que vai ser outro tipo de dominação. Eu concordo com essa posição. A questão é como a gente está discutindo, como é que a gente pode implicar essas mudanças junto com a estrutura econômica.
porque realmente existe no marxismo um caráter progressista. Por mais estranho que isso possa parecer, filosoficamente, o Marx acredita que as coisas podem melhorar se os meios de produção forem mudados. Então, existe um certo norte no horizonte da teoria marxista, entendeu? Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que fazer essa fusão, como o senhor falou, da política com a estrutura econômica que, enfim, parece não estar muito amarrada, nem entre o Zizek, nem entre a Butler. Enfim, eu volto a dizer para vocês uma coisa que eu já disse, acho que eu digo isso desde o semestre passado. Nenhuma prática e nenhum saber, nem tampouco os pós-estruturalistas, e ninguém, nem a psicanálise, nem a Butler, nem quem quer que seja, consegue não ter nenhum comprometimento político e ideológico. Isso não existe. Não tem como você escapar disso. A maneira que você pode ajuizar essas práticas e saberes é interrogando até que ponto essas práticas e saberes conseguem se dar conta disso dentro do seu próprio corpo teórico, do seu campo de atuação, e interrogar isso, e avançar com isso, entende? E acho que exatamente esses autores críticos, é importante, inclusive, que se a gente aceita as críticas à psicanálise, que, por exemplo, essa interrogação que a gente pode fazer aos estudos de gênero, por exemplo, de como o gozo foi mobilizado pelo discurso capitalista, por exemplo, em Lacan, a gente pode trabalhar com isso. Até que ponto a gente também não tem que considerar e ter cuidado com isso dentro da discussão de gênero, entende? Para que não fique exatamente criando certas identidades, por exemplo, que são muito complicadas, porque você tem todo dia uma letra diferente, né? LGBT, Q, aí como você não podia colocar as outras 30 letras, botam mais, entende? Isso no mínimo, merece uma interrogação. É uma produção de identidades que é muito complicada e que precisa ver por que essas identidades explodiram. O próprio Foucault dizia isso, né, de como foram criadas o saber e o poder produzem identidades. Então, essa interrogação política e crítica, ela não anula o efeito político, por exemplo, de uma Butler ou dos estudos de gênero. Mas precisa ser feito da mesma maneira que a gente tem que fazer isso com relação à psicanálise. Tá bom? Eu acho que é importante considerar isso, levar, tomar as posições, mas considerar isso também. Ok? Bom, acho que a gente pode terminar, né? São 3 horas. Foi boa a discussão, a gente saiu um pouco do texto, mas na próxima a gente volta. Tá bem? Vou Tchau, interrompendo. gente. Boa Tchau, tarde. tchau.